Dando sequência aqui, nós tivemos prazer, estamos tendo o prazer e a honra de receber o Dr. Fábio Sendão, para falar um pouco para nós aqui sobre metaverso e NFT. O Dr. Fábio, teve o convite da nossa comissão através do Rodrigo. O Rodrigo teve aula com ele no Future Law, né? Então, ele comentou e nós convidamos e prontamente o Dr. Fábio aceitou o nosso convite. Então, agradecemos muito, viu, Dr. Fábio, a sua disponibilidade por estar aqui conosco para discutir um tema tão interessante e tão recente para nós, né? Embora a questão do metaverso ele já seja uma matéria tratada aí desde 1992, se não me engano, né? Nos livros aí de ficção científica, né? Mas a partir de 2003, 2010, se não me engano, depois o senhor vai falar melhor sobre isso, que a coisa pegou mais fôlego, mais força, né? Então, o Dr. Fábio vai falar um pouco para a gente sobre isso, sobre essas questões do metaverso. Quero agradecer, viu, Rodrigo, a sua presença aqui como vice-presidente da Comissão de Direito Digital, a Ana Cristina Olivari, que é a nossa secretária da comissão, a Isadora, que vai ser mediadora também, a Verônica, que vai ser a nossa comentarista no dia de hoje, as meninas aí da OAB, a Carol, a Andressa, a Daiane, todo o pessoal da OAB que nos dá o suporte, né, aqui na plataforma, também a diretoria da OAB, que nos dá total apoio para todos os nossos eventos aqui da comissão. Então, eu vou passar a palavra agora, sem mais delongas, para a Ana Cristina, para ela poder fazer a leitura do mini-bio do nosso palestrante de hoje, e depois eu peço somente que, na hora que o Dr. Fábio estiver fazendo a explanação dele, que a gente feche os nossos microfones para que fique o áudio fique melhor para todos nós, que não tenha nenhuma intercorrência e nenhuma interferência. Ana Cristina, se puder fazer, por gentileza, a leitura, nós agradecemos. Pois não, doutor. Só um minuto que eu fechei aqui o arquivo. Vamos lá. Eu só gostaria de agradecer ao doutor Manuel eu vou tomar como elogio ao comentário que ele fez do Second Life, tá? Porque... muito bem. Vou passar a leitura. Dr. Fábio Sendão é sócio do escritório de advocacia Faria Sendão e Maia Advogados, FCM Law, com foco de atuação em Tech Venture Law. Ele é sócio da Legal Hack, empresa de inovação especialista em temas como Legal Design e Visual Law. Tem ainda sua atuação profissional voltada para temas de propriedade intelectual, tecnologia, cripto, NFTs e metaverso. Ele foi idealizador do NFT Terms, uma iniciativa de criação de licenças de direitos autorais para obras intelectuais de NFTs. E em 2018, foi um dos representantes brasileiros do Young Leaders of the Americas Initiative, é doutorando e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, com MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Estácio de Sá e pós-graduado em Direito Corporativo, Master em Law pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC. Muito obrigada e devolvo a palavra ao Dr. Carlos, presidente. Obrigado, Ana Cristina. Bom, esse é um pequeno currículo, né, do Dr. Fábio, mas o currículo dele é muito mais extenso que isso aí, tá, pessoal? Mas vamos lá, Dr. Fábio, muito obrigado, a plataforma é sua. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer inicialmente o convite do Dr. Rodrigo, agradecer também o nome aqui do Dr. Carlos, doutora Verônica, doutora Ana, doutora Isadora e todos os demais membros e membras aqui da comissão. É realmente um prazer estar falando aqui para uma comissão da OAB, né? Eu gosto sempre de falar que a gente cada vez mais tem trazido temas desse tipo de tecnologia e inovação. Assim, a gente está falando de metaverso dentro da OAB, eu fico muito feliz com isso. Cada vez mais a gente realmente, nós, como advogados e advogadas, temos o papel de fazer com que a instituição cada vez mais se atualize e que a gente consiga debater temas desse tipo.
não adianta nada a gente criticar muitas vezes, né, as instituições, aí não falo nem só da OAB, mas a área pública em geral, e a gente não faz o nosso papel, né? Então, cada vez mais eu tenho defendido essa bandeira também de quanto a OAB tem promovido esse tipo de debate, seja pelas comissões até institucionalmente, e como outros órgãos também a gente vê iniciativas de inovação, por exemplo, na Defensoria, no Judiciário, na Procuradoria. Então, é super bacana estar num ambiente aqui institucional como o da OAB, falando de um tema tão novo, que até alguns anos atrás, que eu já estou trabalhando com tecnologia há um tempo, a gente tinha muita dificuldade, às vezes, de levar assuntos desse tipo. Quem está há um tempo aí sabe que realmente é muito legal ter um ambiente como esse que a gente está hoje aqui. Mas passando para o nosso tema, pessoal, acho que vou tentar fazer uma explanação aqui bem informal, tá? Eu acho que a gente está num ambiente, primeiro, de debate. Eu acho que eu não gosto, principalmente num tema como esse, né? Falar de metaverso. Eu acho que eu não me gosto de botar num papel onde só eu vou expor aqui minha opinião como se fosse o certo para trabalhar nesse mercado. Eu acho que a gente está num momento muito de construção, e todo mundo que está aqui, eu acho que a gente está apto a discutir esses temas e discutir. Então, o meu papel aqui vai ser muito mais de provocador e debatedor. Então, eu vou falar um pouco assim do que eu entendo desse mercado e espero que a gente tenha bastante interação, na verdade, né? Para fazer uma explanação rápida e a gente possa abrir realmente um cenário de debate aí, onde a gente possa conversar sobre os temas que têm surgido. Eu posso também falar um pouco do que eu já tenho feito nesse mercado, que já tem realmente de iniciativa até Brasil, que é super bacana sobre isso. Então, conto com vocês para a gente fazer um debate nesse sentido. E aí, já começando a falar um pouco de metaverso, né? Acho que a gente, antes aqui de iniciar até a minha apresentação, a gente ouviu falar um pouco aqui, né? O Dr. Manuel citou aqui o Second Life, a gente já estava falando de Snow Crash lá de 1992. Eu gosto sempre de começar por isso, não vou me prender muito isso, mas realmente esse termo metaverso ele surgiu lá dentro da ficção científica, lá da Neil Stephenson, quando ele citou essa questão de um outro ambiente, onde era uma questão mais imersiva, onde aconteciam outras coisas. Lá em 1992, então já tinha essa ideia de você transpor uma realidade paralela, uma realidade virtual, de alguma forma. A gente volta com esse contexto materializado, de fato, né, alguns anos depois, quando a gente vai lá para o Second Life, lá em 2003, em junho de 2003, foi o lançamento do Second Life, e a gente teve toda essa interação da comunidade, é uma coisa que a gente vai falar muito, né, desse ambiente, comunidade, criação de comunidade, e a gente viu isso muito forte lá em 2003 com o Second Life, e que teve uma curva, talvez, de hype, né, vamos dizer assim, cresceu muito, depois teve uma desaceleração, e isso vai se dar muito em função do momento das tecnologias que a gente tinha na época, né, para viabilizar realmente muito do que o Second Life tinha de proposta. Então, se a gente for levar isso para outros ambientes de jogos e filmes, etc., a gente pode citar aí The Sims, Matrix, Avatar, Ready Player One, aí mais recente, mas a gente vê que essa ideia de um outro ambiente onde a gente possa ter um momento de imersão ou de transpor para uma outra realidade paralela, e já teve de várias formas a nível de entretenimento, dialogando com a gente. E quando a gente começa a pensar por que a gente está falando de metaverso novamente, não tem como a gente não falar do movimento do Facebook, né, da empresa Facebook, recentemente com a alteração do nome. Talvez isso tenha chamado muita atenção, de novo, para um tema que já estava em desenvolvimento. A gente já vem falando de realidade aumentada, virtual, já há alguns anos, e de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, a gente teve um boom nesse conceito de metaverso. E isso se dá muito por conta do momento tecnológico, né? Se a gente comparar o momento agora das empresas que estão começando a trazer novamente essa ideia de metaverso para esse momento atual, elas estão num momento onde a gente vai falar de possibilidade de implantação, e ainda que com as ressalvas do tempo que a gente vai precisar também para isso, mas de tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, a gente tem base de infraestrutura tecnológica de 5G, a gente está falando de blockchain, a gente está falando de hardware e software e tecnologias de infraestrutura em geral que permitem uma maior possibilidade de a gente avançar nesse tema metaverso. Mas, Fábio, você ainda não falou o que é metaverso. Eu vou tentar não conceituar, mas explicar. Para mim, metaverso é uma junção dessas tecnologias para a criação de um outro ambiente onde você tem uma capacidade imersiva de forma diferenciada e que pode ou não replicar uma realidade virtual. Basicamente é isso, pessoal. Então, é você conseguir ter um outro ambiente onde você tenha
personalidades próprias, onde você tem uma economia própria, um formato de interação diferente, onde você pode ter diferentes espécies de interação, como, por exemplo, socializar, trabalhar, se divertir, educar. Então, quando a gente pensa em metaverso hoje, é quando você leva relações humanas e, consequentemente, relações jurídicas, que a gente vai falar já sobre isso, para dentro de uma outra realidade que simule algumas situações, mas que, ao mesmo tempo, traga situações reais dentro de um ambiente tecnológico. Então, assim como eu vejo o conceito de metaverso. Quando a gente fala de metaverso no ambiente atual, e aí faço já um primeiro parêntese para Web3, né? Se a gente for falar o que seria esse momento de Web 3.0, que é o que a gente está vivendo, né? Não é lá a Web 1.0, quando a gente falava ainda da internet, como estava surgindo a internet, né? Então, o pessoal ainda estava fazendo a caça dos domínios ali de como você se posicionar dentro da internet. Ou não é também aquele segundo momento da internet, onde você tem ali o posicionamento nas redes sociais, né? Onde talvez o posicionamento dentro de uma empresa com Facebook, lá na rede social do Facebook, no Instagram, dentro do YouTube, quando isso surgiu muito forte e você precisava as pessoas buscavam o seu espaço dentro desse ambiente. Agora a gente está falando de um lugar onde as pessoas buscam espaço de uma casa virtual, de um ambiente virtual dentro do Decentraland, dentro do Sandbox, dentro da Superworld. Então, a gente não está falando de coisas muito diferentes, a gente está falando de momentos diferentes de uma espécie de conexão, uma espécie de imersão que a gente já tem. Então, na verdade, a gente está falando de uma mesma transição com tecnologias diferentes e, consequentemente, com formas de imersão de conectividade também mais inovadoras que permitem experiências que a gente não tinha antes. Assim como a gente teve experiências diferentes quando a gente falou de redes sociais em relação à web 1.0 mais estática, vamos dizer assim, a gente agora está passando por essa nova transformação a nível de experiência. É assim que eu vejo essa ideia de metaverso. E quando a gente fala desse mercado de ativos digitais, dentro desse metaverso, tem muita gente que gosta até de falar lá das camadas de metaverso, né? Que vai desde a infraestrutura, que foi um pouco do que eu falei aqui, de a gente hoje ter possibilidade, que a gente não tinha lá em 2003, de estar falando de uma velocidade, de uma entrega de internet, de uma conexão 5G, que permite, por exemplo, o Second Life hoje disparar, que talvez ele estivesse aquém do tempo dele, talvez de proposta do que ele fez, até uma última camada, que seria realmente a camada de experiência, onde a gente tem a experiência de compra diferenciada, uma experiência de aprendizado diferenciado, uma experiência de trabalho diferenciada, uma experiência de evento da OAB diferenciada, como a gente está aqui hoje, que aparentemente parece simples para a gente, mas alguns anos atrás a gente não imaginava propor um evento desse, estaria todo mundo querer estar presencialmente, de repente, dentro do ambiente da OAB, e talvez a gente não pudesse aí ter o Rodrigo de um lugar, eu aqui do Rio de outro, fazendo um evento para Campinas, com disponibilidade. Então, experiências mudaram em diversos níveis. E aí esse mercado de ativos digitais, por exemplo, se a gente for entrar nesse momento atual, é um mercado aí que já passa de 10 bilhões, aí, quando a gente fala de NFTs e outros tipos de ativo. É um mercado que tem previsão de 1 trilhão por ano nos próximos anos. É um mercado que, segundo a PwC, cresceu em menos de 10 anos, um nível de 23 milhões de empregos só para a realidade virtual, pessoal. Isso que a gente já conversou aqui, que metaverso não se limita só à realidade virtual. Então, se a gente vai olhar para hoje plataformas de metaverso, você tem desde o Upland lá, que é uma espécie de game, onde você pode comprar e vender imóveis digitais, numa perspectiva super estática ali, onde você emerge muito mais na economia do próprio jogo e emerge ali no sentido das transações que você faz e como você se comunica, até, por exemplo, plataformas como a Belps aqui, que é uma empresa brasileira que faz imersão via realidade virtual para a área de arquitetura, para você poder escolher móveis, etc., trabalhar com realidade aumentada e realidade virtual. Então, são vários níveis de imersão, mas todos com esse conceito de metaverso. E a gente vê as empresas indo para isso, né? Então, a gente vê os investidores indo para isso. Recentemente, já tem alguns fundos, por exemplo, de investimento com a tese de metaverso NFT. A gente já tem alguns fundos de investimento com a tese de games só para metaverso. A gente vê empresas se posicionando dentro dessas plataformas. Então, Nike, Adidas, H&M, a gente tem Gucci, a área de moda muito, muito forte também indo. Então, as empresas estão vendo o valor de ir para isso. E a gente, se a gente fala muito novo, e eu gostei muito do comentário do Dr. Manuel logo no início, né? Nada é muito novo, né? Talvez seja o mesmo movimento
de busca desses espaços dentro das plataformas era o que a gente buscava quando a gente queria o domínio fabiocendão.com.br ou quando eu busquei meu nome para conseguir meu arroba no Instagram. E talvez esse momento também seja uma valorização desses ativos que passa por um posicionamento, mas passa por outras questões também, como a gente pode comentar aí, de especulação, de investimento e várias aplicações que a gente pode ter. Mas aí eu vou chegar num outro conceito que eu acho que é interessante discutir aqui também, que é o conceito de metaverso aberto e metaverso corporativo, que muita gente não distingue, né? E que basicamente hoje quando a gente fala de o metaverso, o que as pessoas estão querendo dizer é aquele metaverso onde você tem um nível de interoperabilidade muito grande, onde você vai pensar talvez que a minha plataforma vai dialogar com a plataforma da Facebook, que vai dialogar com a Decentraland, que vai dialogar com o Sandbox, onde a gente consiga ter uma imersão, onde a gente realmente entre num metaverso único, aberto, onde todos eles dialoguem, onde eu tenho talvez uma identidade única, onde eu talvez consiga levar o meu dinheiro em formato de cripto ou não, de uma plataforma da Horizon, da Facebook, para dentro da Decentraland, para eu conseguir vender isso talvez ou comprar em NFTs dentro de uma galeria virtual, para no final das contas virar um rendimento, talvez em royalties para uma pessoa física artista. Esse nível de interoperabilidade, esse nível de interação, é o que a gente estaria dentro de uma ideia de conceito aberto, dentro da descentralização, que vai estar dentro do conceito da Web 3.0 que a gente está conversando agora, que é uma lógica descentralizada. Então, não tem como a gente não falar de Web 3, não tem como a gente não falar de blockchain, que permite, por exemplo, esse tipo de conexão, esse tipo de diálogo, por exemplo, com finanças descentralizadas, esse tipo de diálogo com tokenização de ativos, onde a gente pode transformar bens reais e digitais em tokens numa tecnologia. Então, esses conceitos que a gente traz de Web3, eles vão dialogar com o metaverso, logicamente, sempre nessa lógica de um metaverso aberto. Mas aí, volta ao segundo comentário do Dr. Manuel, que já antecipou vários temas aqui antes mesmo de eu começar, que foi o das Big Techs na regulação europeia, que aconteceu de ontem para hoje, já em relação às Big Techs. O que é o metaverso corporativo? Basicamente, é o que essas empresas estão querendo fazer, criar o seu próprio metaverso. Então, por que não a plataforma que hoje a gente tem uma experiência de rede social, ela mesma tem um metaverso onde você entre naquele metaverso com uma nova experiência de rede social, uma nova experiência de aprendizado, de interação profissional. Então, a gente começa a pensar que cada uma dessas empresas hoje que a gente interage hoje de uma forma, elas podem começar a também criar os seus próprios metaversos para a gente imergir e interagir de uma forma diferente. Por que não o metaverso do Walmart? Não sei se vocês já viram recentemente o Walmart, uma nova experiência de compra, onde você vai botar o óculos virtual, como se você estivesse andando dentro do mercado, escolhendo os itens ali, fazendo a compra por dentro do próprio aplicativo. Então, é um e-commerce junto com uma experiência de metaverso, mas com um metaverso que é da própria Walmart, né? Então, a gente não está falando de um conceito aberto ali, onde eu possa levar de um lado para o outro. É uma empresa que está promovendo aquilo ali, é uma plataforma dela, é uma plataforma que ela vai ter os termos e condições dela, a gente vai ter que submeter as regras daquilo ali, e tudo o direito também vai abraçar isso de alguma forma, como a gente pode conversar depois. Mas, basicamente, esse conceito de metaverso aberto e corporativo tem que ficar muito claro para a gente falar em metaversos ou metaverso de uma forma correta. Se a gente está falando do conceito Web3 descentralizado, onde eu tenha um futuro metaverso mais aberto, a gente está falando realmente dessa primeira ideia de metaverso aberto. Se a gente está falando isso dentro de uma lógica de empresas ou de instituições que vão promover a interação com próprios metaversos, eu já digo que é um metaverso mais corporativo e que pode dialogar, por exemplo, com o conceito de metaverso aberto, mas a gente ainda está muito, talvez, numa primeira escada disso tudo, né? Acho que metaverso aberto a gente tem que estar muito claro que a gente está muito longe ainda de chegar nesse conceito, mas metaverso corporativo eu digo que a gente já está acontecendo, a gente já tem plataformas com o conceito de metaverso que super funcionam e já estão rodando aí para vários tipos de serviços e produtos. E aí a gente chega no direito, né? Como o direito dialoga com isso tudo? E aí eu já vou colocar uma posição minha assim bem enfática em relação a isso. Eu acho que a gente não está falando de uma realidade paralela. Então, tem muita gente que fala, o direito do metaverso, para mim, não é o direito de uma nova nação, não, a gente vai ter que fazer uma constituição de um metaverso aberto, a gente não vai ter que fazer uma nova legislação para isso. A gente vai ter que adaptar, por conta dessas mudanças de experiência, mudanças de modelo de negócio e dos impactos que essas tecnologias vão ter que fazer, vão trazer para a gente, algumas legislações vão precisar de adaptação, mas não que a gente não consiga usar o que a gente já tem para abarcar o que essas plataformas e o que essas tecnologias vão trazer de desafio para a gente. Então, assim como a gente discutia lá na época que alguém não podia cometer um ato de racismo
dentro de uma plataforma do Facebook, eu também não vou poder fazer isso dentro do metaverso, porque, mas não tem essa lei dentro do metaverso. Essa lei, na verdade, você está interagindo com uma plataforma que te permite ter uma interação diferente, mas você ainda está no mundo real. Então, essa é a primeira ressalva de que não vamos tão longe também, pessoal. Acho que a gente tem que fazer um movimento que a gente sempre teve no direito, entender as externalidades negativas de uma tecnologia, entender as externalidades positivas, entender como a gente pode regular e adaptar a legislação ao que está acontecendo. Acho que esse é o que eu entendo que é o nosso momento agora. E quais são esses tipos de conflitos assim, que a gente já pode ver que está acontecendo? Eu acho que a gente vai ter desde conflitos transnacionais, e que isso é uma questão super relevante, e que, para mim, é o único ponto aí da minha ressalva que eu acho que carece, talvez, de uma legislação internacional e que a gente vai precisar de um movimento internacional para conversar sobre isso, porque a partir do momento que eu cometo esse ato de racismo dentro da plataforma, dentro de um metaverso corporativo, por exemplo, onde eu faço esse ato contra o Rodrigo, que está, na verdade, em outro país, com outro tipo de regulação, que talvez seja mais flexível, ou tem uma legislação criminal diferente disso. Então, esses desafios transnacionais talvez sejam, acho que o que mais a gente vai precisar de uma regulação talvez embrionária, no sentido de novas diretrizes, premissas e até normas mais abertas em relação ao que a gente pensa dessas novas tecnologias. Mas a gente vai entrando dentro desse conceito de metaverso, a gente vai levantando outros assuntos. Então, desde responsabilidade das plataformas, até onde vai a responsabilidade de uma plataforma? Cara, mesma lógica do que a gente tem das plataformas de hoje. Mas até onde vai a responsabilidade de uma DAO? Não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma DAO. Uma DAO é uma Decentralized Autonomous Organization. O que é isso? É uma organização autônoma descentralizada baseada numa rede blockchain, onde pessoas, por meio de tokens, elas tomam decisões de para onde essa organização vai, o que ela vai fazer, como ela vai interagir, etc. Qual o nível de responsabilidade de uma ação tomada por uma DAO, onde você tem, na verdade, pessoas tomando essa decisão por meio de tokens que são representativos do voto dessas pessoas, onde a gente não consegue identificar essas pessoas, onde a gente não consegue chegar até o patrimônio delas, até onde a gente não consegue saber exatamente quem é o responsável pelaquela DAO inicialmente. Foi quem fez a tecnologia? De repente, algum tipo de administrador? Então, tem vários pontos de responsabilidade que a gente vai ter que levar, que é um conceito totalmente de metaverso. Né? Se a gente pensar, a DAO, ela promove uma organização, numa economia descentralizada, para a tomada de decisões autônomas por meio de uma tecnologia que é a blockchain, num conceito onde a gente está criando uma economia dentro do ambiente digital. E aí, mais uma vez, eu falei para vocês, existe um conceito de metaverso? Não. Para mim, DAO está dentro do conceito de metaverso, ainda que eu não tenha uma realidade virtual, ainda que eu não tenha uma realidade aumentada. Ela está dentro de um conceito de uma economia criada dentro de um ambiente totalmente digital e com decisões totalmente dentro do ambiente digital, que, para mim, estão bem alinhadas com o que a gente pensa do metaverso. E aí a gente pode levar isso para crimes. Então, a gente comentou sobre assédio aqui lá no Second Life lá atrás, mas teve recentemente uma questão de assédio dentro da plataforma do próprio Facebook, né? Então, como você vai regular isso? E aí, até para a gente já direcionar minha fala aí para um debate, direitos de criança e adolescente, relações imobiliárias, será que uma relação de uma compra no metaverso, de um imóvel, ela vai ser tratada como um ativo digital, ou ela vai ser tratada talvez com uma lógica analogia realmente a compra de um imóvel no metaverso? Então, assim, prós e contras e também defesas para os dois lados, né? Na prática, vamos lá, a gente tem uma compra de um ativo digital, mas qual é a lógica de fato de exploração daquilo, até que ponto isso analisado por um jurista pode ser entendido que se assemelhou muito a uma relação de uma relação imobiliária que a gente precisa olhar talvez com uma ótica também do direito imobiliário. Até que ponto uma contratação de um profissional dentro de uma plataforma de metaverso para fazer algum serviço para mim dentro do metaverso com subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, e que eu remunero ela em cripto e ela me presta um serviço que eu ganho também em cripto em função disso, que já acontece, até que ponto isso pode ser considerado uma relação de emprego? Mas está dentro do metaverso, no metaverso na CLT. Não, na verdade, o que tem é eu contratando a Ana Cristina dentro de uma plataforma, de uma empresa que deu esse serviço para a gente, assim como eu poderia estar contratando ela aqui pelo Zoom, e todo mundo ia, com certeza, assinar embaixo aqui que talvez ia ter uma relação de emprego aqui caracterizada na minha relação com ela. Mas será que isso no metaverso vai ser entendido dessa forma? Será que a gente precisa de adaptação ou não da CLT nesse ponto? E aí, outros pontos. Direito do consumidor. Será que se eu compro um NFT, um ativo digital de uma empresa,
jogo para minha carteira de uma empresa ou de uma instituição ou de uma DAO super descentralizada, tenho direito de arrependimento dessa compra virtual? Mas, e aí agora eu vou dar um outro exemplo. E se eu compro um tênis da Nike físico, mas que eu tive toda a experiência de compra com realidade virtual, que eu pude ver, inclusive, o tamanho dele no meu pé, na loja virtual. Será que eu tenho direito de arrependimento ou aquilo ali pode se semelhar quase que a uma experiência de um ambiente físico? Ou será que a gente vai ter entendimento que, mas ainda assim é virtual e por isso eu estou sujeito aos prazos de 7 dias de consumidor, porque o produto físico vai ser diferente na hora que você bota no pé. E aí eu vou chegar num terceiro exemplo. Se eu compro um tênis dessa mesma empresa no metaverso, mas o tênis ele é só virtual de fato, onde eu posso usar no meu avatar dentro do metaverso. Será que nesse caso eu tenho direito de arrependimento de comprar esse ativo digital que é um produto ali dentro do metaverso? Ou a gente não vai aplicar lá o 49 do CDC? Discussões desse tipo surgem para a gente. No meu campo de estudo, por exemplo, direitos autorais, até que ponto eu posso criar um NFT de uma obra que eu não tenho autorização? Então, eu tenho batido muito nessa tecla. Direito autoral, a gente já tem lei. Então, eu não posso fazer nada sem autorização do autor. Vamos lá, com a devida ressalva aqui, pessoal, das exceções que a gente tem, mas se eu não tenho autorização do autor, não é porque é um NFT, eu não posso criar, usar aquela arte vinculada de alguma forma, já estou, talvez, violando aquele direito de autor. Mas será que se eu tenho a titularidade dessa obra, eu criar um NFT, isso configura violação de um direito moral do autor? Se eu pego uma obra dele, que na verdade ele me cedeu todos os direitos de titularidade sobre aquela obra, e crio 1.000 NFTs e vendo por R$1 cada um para remunerar R$1.000, basicamente ali criando um valor muito baixo daquela obra inicial que ele tem. Será que isso pode ser uma afronta ao direito moral, que é um direito inalienável do autor, e ele pode me proibir de fazer isso ainda que eu seja o titular desses direitos? Então, existem inúmeras discussões. A gente tem alguns cases, por exemplo, dentro de direito autoral, já de violações e casos até de ações judiciais, como é o caso, por exemplo, do Star Wars, que fizeram uma coleção de NFTs, que são ativos digitais, usando a arte do Star Wars sem autorização. A gente tem o caso da Miramax, com a Pulp Fiction também, case recente, onde também o Tarantino está envolvido por ter usado uma coleção sem autorização do estúdio, e aí ele diz que, na verdade, ele tem os direitos, o estúdio diz que tem os direitos. Então, outras discussões que vão surgir a nível de propriedade intelectual, no ambiente digital, etc. Até mesmo escritórios no ambiente virtual. Isso é uma discussão que surgiu lá atrás com Second Life, chegou a ter uma consulta da OAB, né? Será que eu posso ter um escritório no metaverso? E aí eu te pergunto, qual a diferença de ter um escritório no metaverso de eu ter uma página no website, de eu ter uma página no Instagram, de eu ter uma página no Facebook? Será que realmente o problema é estar no metaverso ou fazer práticas que talvez sejam contrárias ao código de ética, etc.? Então, a gente, às vezes, tem que pensar também o que é estar no metaverso para a gente começar a pensar nessas discussões. Acho que era isso que eu queria trazer de provocação inicial. Não pretendo esgotar nem um pouco o assunto aqui. A minha área principal é propriedade intelectual. Eu preferi até não afunilar muito nela para não dar direcionamento, senão eu ia acabar estendendo. Mas quem tiver interesse até de afunilar nessa parte mais de PI, marcas, direitos autorais, no conceito de metaverso, NFTs, eu posso trocar essa ideia também aqui agora. Mas eu queria abrir realmente para perguntas, discussões, a gente realmente promover um debate aqui, qualquer coisa depois a gente faz umas considerações finais. Ótimo, Fábio, muito obrigado. Nossa, excelente a sua explanação num assunto tão denso, né? Porque realmente essas questões, quando envolvem aí as questões legais, né? Tributárias, trabalhistas, de responsabilidade, de defesa do consumidor, como lidar, né, com tudo isso dentro desse ambiente do metaverso, né? E você trouxe isso de uma forma bem didática, que ficou muito bacana da gente. A gente está começando, eu particularmente estou começando a ver isso agora, né, esse tema. Então, foi muito bacana para mim, viu? Eu vou passar para o Rodrigo fazer a mediação, ele e a Isadora, e depois, pessoal, quem tiver dúvidas, quiser colocar no bate-papo aí no chat, depois, mais tarde, a gente pode até abrir, se o Dr. Fábio permitir, aí para algumas perguntas direcionadas aí também ao vivo, né, na própria
na própria plataforma aqui, a gente já faz, tá bom? Mas eu vou passar a palavra para o Rodrigo aí para ele dar continuidade aos trabalhos. Obrigado, Carlos. Fábio, obrigado, excelente. A gente sabe que esse é um tema que cada dia que passa surge uma abordagem nova para ele, né? Nenhuma porta tá fechada. Eu acho que isso talvez seja o mais interessante, né, desse debate. Uma vez me perguntaram se eu gostava ou não gostava de trabalhar com questões envolvendo o direito da propriedade intelectual, NFT, metaverso. Eu acho que o legal de trabalhar com isso é justamente não ter uma resposta totalmente certa, né? Se a gente for discutir direito de família, por exemplo, todo mundo já sabe como mais ou menos vai fazer a partilha dos bens, né? A gente já tem uma coisa bastante sedimentada. Só não sei se o casamento ou a separação for no metaverso também, né, Rodrigo? Exatamente. Imagina, se o meu avatar casa com outro avatar, mas eu também tenho esposa em casa, aí não sei qual problema que vai dar isso também. E você sabe que esses dias eu estava me preparando para a nossa conversa aqui, e eu lembrei de um jogo que eu jogava na minha juventude, que era o World of Warcraft, né? Que é um jogo massivo, multiplayer online, antigo pra caramba, e na época eles tinham aquele conceito de um item único, que se você completasse uma série de requisitos, você teria aquele item único para você, e você não conseguia vender. E o interessante desse World of Warcraft é que lá da década de 90, início da década de 2000, ele criou um mercado todo paralelo àquele jogo, né? Então, o Second Life, esse World of Warcraft, eles estavam anos à frente disso que a gente está experimentando agora. Tá? Agora, o que me preocupa como advogado, e é aquilo que a gente já conversou um pouco agora, é que, por exemplo, o metaverso, e mais, na verdade, o NFT, ele está muito atrelado à blockchain. Né? E a blockchain, o NFT principalmente, né? Ele tem muito aquela questão de ser descentralizado, de ter uma certa não, quase totalmente anônimo, né, as transações. E para nós, advogados, esse anonimato às vezes é complicado. Né? Então, por exemplo, se você está vendendo um NFT de uma arte que você trabalhou ali, e eu comprei um NFT que, pelo smart contract dela, ela se autodestruiria em X tempos, e eu quiser brigar com você ou reivindicar algum direito, como que eu faço isso? Né? Então, acho que tem muitas questões com relação a como que opera o blockchain. Então, por exemplo, você criou uma arte, um NFT da minha imagem, e eu não autorizei. E como que eu vou tirar isso da blockchain? Né? Então, acho que tem muitas questões ainda, como que a gente vai operacionalizar todos esses direitos satélites, né? Direito do trabalho, direito de imagem, né? Acho que é no Decentraland que o pessoal estava discutindo se compra ou não compra uma Torre Eiffel, mas tem o direito direito autoral sobre a Torre Eiffel, porque ela é uma obra de arte, então o Código de Berna fala que tem proteção. Então, assim, tem muita coisa. Como que a gente vai realizar isso, né? Com certeza. Acho que o que tem se discutido muito, Rodrigo, que a ideia, né, o conceito de descentralização, blockchain, surgiu muito com os movimentos, né, mesmo de cypherpunks, de tentar quebrar com o modelo de intermediação, de quebrar com essa centralização. Né? Então, existe um movimento em si de Web3, cripto, etc., que nasceu com o Bitcoin. Ele bate muito nessa questão da descentralização, mas a gente já tem visto que até quem realmente estuda mais e dialoga com isso sabe de uma necessidade de regulação, que essa descentralização não pode ser a nível anárquico. Né? Então, a gente vai precisar de algum tipo de controle. Então, o que a gente tem visto é que esse processo de know your client, né? de cada vez mais ter acesso aos dados, da gente vedar o anonimato, cada vez mais tem sido recorrente, até mesmo nos movimentos de cripto, de projetos assim relevantes a nível mundial. Então, se a gente olha, por exemplo, lá para se eu não me engano, foi o Yuga Labs lá do Bored Apes, se eu não me engano, eles lançaram um novo projeto que está indo embrionário, mas que vai ter todo um cadastro lá, vai ter todo um Know Your Client, você tem que fazer toda a sua identificação. Já tem algumas normas vindo no sentido também de te exigir essa identificação. Então, acredito que
os movimentos, vamos dizer assim, descentralizados, eu acho que eles vão continuar existindo enquanto a gente não criar uma tecnologia de identificação, o que eu acho muito difícil para o nível de descentralização que é a própria tecnologia blockchain. Mas eu acredito que as instituições elas vão se preocupar mais com a regulação e com o processo de compliance, principalmente de relação ao anonimato de quem participa dessas redes. Então, eu não consigo imaginar a gente entrando na Horizon lá da Meta no futuro, que tenha criptomoeda envolvida, NFT, ou NFT no Instagram, como foi anunciado recentemente, sem a gente ter um mínimo de cadastro ali com informações pessoais para fazer acesso a isso. Eu não consigo imaginar essa empresa fazendo dessa forma, porque se a gente hoje já vê o quão problemático é esse uso dos dados e quão problemático é o poder que Big Techs têm em relação a esse tipo de processo, imagina se a gente for pensar isso ainda de uma forma completamente anônima em relação a essas utilizações, ainda mais se tratando de um mercado que envolve riscos financeiros, riscos para a própria economia, né? Então, eu acho que isso vai ter uma curva de adoção regulatória cada vez maior, e esse é um movimento que a gente está vendo no mundo todo. Então, a gente vê a Europa se movimentando, os Estados Unidos se movimentando, o Brasil já tem projeto de lei de regulação de criptoativos, a gente já tem instrução normativa da Receita Federal, por exemplo, exigindo que operações, se você faz, por exemplo, vendas de NFTs via P2P, né? Se a gente faz uma venda direto com conexão de carteira descentralizada, você precisa informar quem são os titulares, quem fez a operação. Então, basicamente, ela fala que você não vai conseguir fazer, porque você vai ter como obrigação acessória ali informar todos esses dados. Então, se você não faz o cadastro dessas pessoas, basicamente você está descumprindo uma norma e sujeito a multas ali da Receita Federal, né, do ponto de vista tributário. Então, acho que é uma tendência, eu acho que ainda precisa muita coisa dialogar. Essa norma mesmo, acho que talvez ela se antecipou muito a uma questão de inviabilização do próprio modelo, do que realmente vir com uma proposta de regulação adaptada. Mas eu acho que isso é uma tendência, tá, Rodrigo? Mas é os desafios que a gente tem. Imagina questões de privacidade dentro de uma plataforma de metaverso, onde eu tenho talvez uma imersão ainda maior, né? Então, a gente falar casos, por exemplo, de direito da criança e adolescente, um caso de bullying, que hoje numa rede social já tem uma repercussão absurda. Imagina a gente pensar isso em uma criança imersa numa tecnologia, seja educacional ou até de entretenimento, com outras crianças, etc. Enquanto isso não pode ser prejudicial. Imagina se a gente ainda tem um anonimato de quem está participando desse processo, o grau de impacto que isso pode ter no ponto de vista psicológico da criança, e que a gente tem que proteger. Então, eu concordo com você, é um desafio. Eu acho que tem muita coisa legal da descentralização, eu acho que tem muita coisa legal desses modelos não centralizados de controle mesmo, e até da economia, finanças descentralizadas, etc. Mas eu acho natural um processo aí de Know Your Client, de cada vez mais um compliance de dados, da gente ter uma identificação de quem está ali, porque a gente sabe que o anonimato ele vai gerar uma anarquia e vai gerar impactos negativos aí, que a gente já conhece os modelos que já fizeram de alguma forma isso, a gente sabe para onde foi. O Fábio, e assim, né? Nossa, eu tenho tanta coisa para falar desse assunto, mas né, a gente vai tentando afunilar aqui. Mas eu lembrei aqui que eu tenho uma sobrinha que ela é designer de modas, tal, e outro dia eu compartilhei com ela que acho que a Tommy, né, falou que ela vai realizar algum desfile dela no Decentraland. Isso, na Decentraland, isso. E eu comecei a conversar com ela sobre isso, porque é uma oportunidade legal, no seguinte, para a Tommy, porque ela consegue reduzir o custo dela. Imagina você realizar um desfile, deve ser custoso, de repente você criar um design de moda virtual, talvez, e aqui eu não domino esse assunto, mas talvez seja mais fácil do que na prática, né? E assim, a gente começou a discutir sobre isso, né? E você falou agora recentemente, né, na palestra, o seguinte: seria muito interessante empresas começarem a usar o metaverso para promover os seus negócios. Então, automaticamente na minha cabeça veio aqui, uma imobiliária vai possibilitar o usuário de entrar naquela casa que ele está querendo alugar ou que ele está querendo comprar nesse metaverso, nesse mundo virtual, né? Claro que demanda também mais acessibilidade ao metaverso, né? Eu entendo que isso também. Mas você também falou sobre a questão, um escritório de advocacia vai abrir
um escritório no metaverso, né? A pergunta que eu gostaria de fazer é assim, para que um escritório gostaria de abrir, um escritório de advocacia abriria um espaço no metaverso, né? Porque a gente está aqui no Zoom, né? A gente está conversando, de repente você é meu cliente, você faz as indagações, eu respondo, mas por que no metaverso? É só para marcar território, digamos assim, ou teria alguma outra finalidade? Eu vou te devolver a pergunta, Rodrigo. Hoje você tem escritório? Você trabalha no escritório? Eu tenho. Então, Tenho. você tem site? Eu tenho site. É onde as pessoas te acham no site. Sim. Que é o Web 1, vamos dizer assim. Provavelmente você deve ter alguma rede social, um LinkedIn, alguma coisa também, que é onde a gente acha no Web 2. Se a gente pensar que essa experiência cada vez mais vai estar imersiva, onde, de repente, eu não vou estar dentro do LinkedIn, eu não vou estar dentro do Facebook, eu não vou estar ali acessando páginas da web. Eu vou estar, de repente, dentro de uma plataforma dessa da Decentraland, que seja, vendo uma loja, entrando ali para ver alguma exposição de arte, e, de repente, quero ver uma consultoria jurídica e vou olhar ali os escritórios que tem para conhecer um pouco mais de você e, de repente, acessar você para aí sim a gente vir para a plataforma de Zoom, ou então a gente, dentro da própria sala, cada um botar um óculos de realidade virtual e fazer a reunião a partir do momento que eu virei um cliente, né? Então, não é nenhuma questão de publicidade, é uma questão de onde você acha essas pessoas, né? A gente estava até falando, né? Você está em casa, eu também estou em casa, também home office, né? Ninguém acha a gente aqui, né? A gente tem algum posicionamento para, se alguém tem uma demanda jurídica, procurar a gente. Então, a gente vai estar também no metaverso. Então, acho que passa por uma necessidade também disso. Claro, o nível de imersão ele vai depender do nível tecnológico. Hoje, a gente ainda não tem uma adoção de hardware, por exemplo, de realidade virtual, que eu possa falar que todo mundo vai fazer uma reunião usando o óculos de realidade virtual. Quem é que tem óculos de realidade virtual? Mas daqui a pouco isso vai estar acessível. Faz parte de uma curva de adoção da tecnologia natural também de baratear o acesso aos devices que vão permitir isso. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha desenvolvedor de aplicativo. Ninguém tinha aplicativo e não tinha profissionais de desenvolvedor de aplicativo. Hoje, todo mundo tem porque o smartphone ele ficou acessível. Então, cada vez, a partir do momento que os devices, por exemplo, o hardware de realidade virtual ficar acessível, a gente vai ter mais profissionais desenvolvendo aplicações para isso e a gente vai ter mais pessoas usando isso aí de uma forma mais natural e talvez não com aquele trambolho que a gente hoje em dia tem que botar no rosto. Até pouco tempo atrás, a gente tinha aquele CD da América Online que vinha na revista para conseguir acessar a internet. Exato. Né? Exatamente. E aí, nesse caso, né, Rodrigo, você já está selecionando os clientes já, porque quem vai acessar através do metaverso do escritório são pessoas de alto poder aquisitivo hoje em dia, né? Hoje em dia, sim, com certeza. E é engraçado, porque, por exemplo, tem aquele caso da Cidade Alta, né? Cidade Alta é um servidor de um jogo, GTA, onde criou-se toda uma comunidade, um metaverso baseado no jogo, né? E a minha pergunta, essa provocação, na verdade, foi uma pergunta: para que um escritório vai ter uma sede no metaverso? Mas, por exemplo, o iFood criou um trabalho, desenvolveu todo um trabalho dentro do Cidade Alta. Então, é um jogo onde você está jogando e você vê, de fato, motoboys do iFood circulando ali, e foi feito um trabalho de marketing muito pesado sobre isso, né? E foi um case de sucesso até o momento, né? Então, deu certo. Só que também existe um risco muito grande, né? Por exemplo, o Decentraland. E se amanhã acabar o Decentraland, né? Ou se amanhã acabar o Cidade Alta, né? Como que fica isso, né? Porque você me perguntou, eu tenho uma página na internet, tudo bem e tal, né? Essas questões, mas a gente, pelo menos assim, eu sou super a favor desse desenvolvimento tecnológico, né? Sim. Mas assim, os riscos ainda não são muito altos, né? Para fazer esse trabalho. Com certeza, Rodrigo, são altos. E aí passa, assim, porque hoje a gente confia nos servidores que a gente usa, mas quando a Google sai do ar, quando o Facebook sai do ar, também fica todo mundo desesperado, que não está com o WhatsApp, tudo, aí um monte de conta criada no Telegram, e aí o Telegram está para ser bloqueado. Então, a gente já tem essa certa segurança, talvez no nível menor. A gente está no momento de que muita gente fala de que há uma chance muito grande dessa hype ir para uma depressão lá numa curva lá dos Ds da inovação,
de que a gente realmente tenha um momento aí de... Cara, a hype subiu muito, a gente não tem como adotar isso tudo que a gente consegue agora. Muitas plataformas dessa vão morrer porque não dá para todas as coisas existirem e a gente vai ter uma perda muito grande de pessoas dentro desse mercado e talvez a gente tenha uma diminuição. Eu acho que essa curva não vai ser tão grande, apesar de eu achar que ela vai existir de alguma forma, por conta do momento atual da quarta revolução industrial que a gente passa, onde a velocidade está muito maior a velocidade da própria mudança tecnológica está muito maior que antes. A gente olha inovações disruptivas para 200 anos atrás, telefone, o tempo que demorou de adoção foi 50 anos. Quando a gente olha para o smartphone, foi 6 anos, 7 anos. Então, as curvas também diminuíram muito, a velocidade que a gente consegue fazer isso e globalizar e atingir mais pessoas é muito maior. Mas, com certeza, tem essa insegurança. Se amanhã a plataforma descentralizada deixar de existir, você perdeu todo o investimento milionário que você fez naquele lugar lá. Porém, se ela der certo, você é um dos primeiros a estar dentro daquela plataforma. Então, tem muita gente também trabalhando com a especulação, e natural. A partir do momento que esses NFTs são ativos digitais, onde permite uma transação, as pessoas acabam fazendo transações, fazem um trade disso. Então, vou especular, comprei por 10, vou vender por 20, amanhã vendeu por 30, depois de amanhã não está valendo nada. E a quantidade de projetos que acontece isso diariamente é enorme e a gente não conhece. Para quem está podendo no mercado, você vê o tempo todo, mais um que morreu, mais um que não deu certo, mais um que era fraude, e natural nesse momento de mercado. Tem uns projetos que eu até falo para quem está querendo investir, tal, não dando dica de investimento, mas quer fazer alguma coisa nesse sentido, seja investir para posicionamento, seja investir financeiramente para retorno, estude o projeto. Quanto mais você vê que tem base de investidores por trás, fundos, players institucionais, quanto mais vê que o projeto ele tem uma base confiável de estrutura, roadmap, do que eles vão fazer e qual é o propósito, mais fácil aquilo ali dar certo. É como se você estivesse investindo numa empresa, ainda que não seja investimento na ação específica, mas acreditando naquela empresa. Né? Se eu estou, de certa forma, disponibilizando tempo para criar uma página no LinkedIn e botar pessoas para fazer um marketing digital no LinkedIn hoje em dia, é porque eu acredito que aquilo ali vai rolar. Senão, eu acredito na plataforma, acho que ainda tem um prazo de utilização dela relevante. Agora, eu não posso fazer todo um esforço desse numa plataforma que, de repente, eu acho que não vai virar a chave também. Mas, claro, a gente está num momento aí de risco para todo mundo. O momento de risco é o que dá mais oportunidades também, né? Quem acerta ganha em todos os aspectos, seja com retorno financeiro de comprar e vender um trade de NFT, seja com um retorno de branding, de marketing, de posicionamento, se você está no momento certo, na hora certa, dentro dessas plataformas que deslancharam. Mas eu estou totalmente contigo, Rodrigo. Uma coisa que a gente conversa muito nesse mercado cara, por que gastaram 20 milhões na Decentraland, ainda que eu acho que é uma plataforma super sólida, tá? Nesse momento de mercado. Eu falo, também esse player aí também está com um tipo de posicionamento que daqui a alguns anos, ou então quem comprou aquele NFT. Quando a gente olha o mercado de arte, por exemplo, que trabalha muito com escassez, que trabalha muito com essa questão da raridade, até que ponto um NFT que eu compro hoje é ainda mais simples, daqui a 10 anos, não vai ter alguém vendo valor porque o código hash dele lá, ou porque o token é de tal data e porque aquilo ali é super raro, ainda que nessa época que agora não esteja valendo muita coisa. Não sei. Tem um exemplo recente disso, até interessante antes de voltar a palavra. Não sei se vocês conhecem a coleção de NFTs CryptoPunks, que é uma das mais famosas, que são várias artes ali de uns bonequinhos com formatos diferentes e tal. E ela ficou muito famosa, tem um valor de mercado bem alto, assim, cada CryptoPunk já foi vendido até centenas de milhares de dólares, até milhões. E lá no início do projeto, teve alguns CryptoPunks que deram problema no contrato inteligente da blockchain e as pessoas não conseguiram vender. Na verdade, elas vendiam e ficavam e recebiam o valor e não transacionava o token. Então, eles foram descontinuados. A empresa, a Larva Labs, ela corrigiu o erro da blockchain, como a coleção continuou. E parece que um grupo, recentemente, conseguiu fazer um contrato de uma forma de aproveitar esses que estavam presos e lançou uma coleção própria, CryptoPunks versão 1, com os CryptoPunks que estavam perdidos lá atrás para as pessoas que tinham que tinham dado defeito, vender. E, assim, estava vendendo quase que pelo mesmo preço dos que foram da coleção original, porque tinha essa questão da raridade de que era uma versão 1 que deu problema e que alguém ia comprar e ter aquele CryptoPunk
da versão que deu problema. Foi até um caso paralelo que deu também questão de direito autoral, né? E aí é uma discussão que usaram as artes, aí também não tinha direito sobre as artes, aí tem até uma discussão aí se poderia ter feito, mas tirando essa questão da propriedade intelectual, uma questão aí que a gente poderia pensar, né? A realidade nesse ponto aí, a própria comunidade engajada com aquele projeto viu o valor naquele primeiro token ali. Eu não sei quanto vai valer alguns NFTs daqui a um tempo, se isso vai realmente virar, se vai, o mercado de arte vai se estruturar dessa forma realmente com ativos digitais, se vai ser uma lógica mais de colecionável que engajamento de marca, se vai ser essa criação de comunidades e clubes aí como Bored Apes, se vai ser uma pegada mais cyberpunk também no sentido de tem uns projetos que a arte é totalmente domínio público, então você paga 50 mil, quase 2 etéreos lá numa arte, mas que você só tem o token ali que daquela arte, porque a arte em si, não só eu posso usar, mas a Isadora, o Rodrigo, aqui todo mundo, inclusive quem não comprou pode usar, porque eles dão a arte, basicamente, ele com uma licença Creative Commons que é 00, né, que é totalmente aberta ali, domínio público para todo mundo utilizar. Então, assim, vai depender do nível de engajamento e da consistência de cada projeto, mas acho que muita coisa pode virar. Mas eu concordo, Rodrigo, essa segurança aí, com certeza. Cada projeto que a gente hoje auxilia, o que a gente vê também surgir, eu me boto nessa mesma pergunta, né? Qual o fundamento por trás? É o NFT por NFT? É a especulação por especulação? Se for para especulação, é a lógica que a gente sempre viu aí. É a pirâmide, é o mercado de ações de especulativo aí, tem muita coisa ruim também. E aí ninguém está inventando a roda, os problemas que sempre existiram e só se repetem. Mas se tem coisa por trás, eu acho que a tecnologia em si ela é fantástica para permitir algumas aplicações ali que, se o projeto é consistente, faz todo sentido. Carlos, eu não sei se a Isadora quer fazer algum... Nós vamos passar, viu, Rodrigo, agora, porque tem algumas questões aqui no chat já. Então, vamos passar para a Isadora, para a gente também não estender muito aqui. Eu sei que o assunto gera suscita muitas questões, muitas dúvidas, né? Mas vamos tocando aqui. Depois a gente pode até abrir para se tiver um tempinho aí para o Dr. Fábio, né? A gente abrir também o pessoal discutir um pouco mais. Nós estamos aqui com a presença da doutora Valéria também, que é presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, que já fez várias questões aqui, várias perguntas aqui no bate-papo, na sala de bate-papo. Então, vamos dando sequência aqui e nós vamos interagir todo mundo aqui. Vai lá, Isadora. Vamos lá, então, né? O doutor Manuel bem começou, né, falando nada novo sob o sol, e a ideia que eu tenho é que essa questão da realidade paralela, do metaverso, ela vem muito dessa busca que o homem tem constante de uma transcendência, né? Então, você tem isso na arte, então a gente tem lá a busca pela catarse, tem a questão também da licergia, que algumas pessoas procuram aí essa transcendência, e agora essa questão da realidade paralela, né? Como que isso é tão presente no ser humano, essa vontade da transcendência, daquilo que foge do material, do cotidiano, do dia a dia, do corpo, né, do físico. Eu acho isso bem interessante. E quando a gente fala em metaverso, eu penso muito na questão do pluralismo jurídico, né? Se isso, de fato, vai se tornar aí também uma questão paralela de novos valores, novos costumes, novas normas, como que isso vai acontecer? E aí o próprio Fábio colocou isso, né? Como que a gente vai fazer com a questão dos conflitos transnacionais? Eu acho que esse é um ponto para a gente refletir. E aí você também trouxe, né, diversos exemplos interessantes aí de discussões que podem acontecer, o que a gente pode se ver diante de conflitos aí, desde uma questão imobiliária até uma questão envolvendo criança e adolescente, tudo isso. E são pontos mesmo que a gente pode ficar aqui discutindo por horas e imaginando. Mas eu queria ouvir de você hoje, no seu dia a dia, no seu cotidiano, qual é o tipo de demanda que chega referente a essa questão de metaverso? O que você tem aí no seu dia a dia, no seu escritório? E qual que é o olhar crítico que você entende que é fundamental para a gente aqui que está começando, que ainda não tem tantos casos envolvendo o assunto, no momento que a gente se deparar com uma situação como essa, quando a gente for sentar para começar, da onde a gente parte, né? Qual que é o primeiro olhar ali, qual que é o viés que a gente precisa ter? Legal, Isadora. Bacana. Primeiro, deixa eu fazer até um comentário do início da sua fala. Concordo 100%.
até a questão do pluralismo jurídico também, enfim, eu acho que só uma questão aí dos avatares, né, que eu acho que você falou até do querer ser, né, da questão da fisionomia também, isso tem muita discussão surgindo isso, e até desafios jurídicos também. Então, a gente até tem uma questão legal que já foi levantada, não sei quem foi que levantou isso, e aí eu até fiz um comentário, mas imagina se eu decido fazer um avatar com características talvez que eu não tenha, porque eu quero ter, porque isso vai acontecer. Imagina, sei lá, vou botar uma orelha grande, vou botar características, às vezes, tipo, que outras pessoas podem ter realmente, mas que eu também não tenho. Cor de pele, a etnia. Cor de pele, exatamente. E se eu sofro um preconceito, se eu sofro um bullying, se eu sofro alguma coisa em relação àquele avatar, será que a extensão da personalidade minha vai estar chegando naquele avatar? Será que eu ser chamado... eu sofri, sei lá, um racismo, eu que sou uma pessoa branca, sofri um racismo num avatar que é um avatar com uma característica de uma pessoa preta, se eu sofrer o racismo lá, eu vou ser afetado na minha personalidade? Uma injúria racial, no caso, né? Será que isso vai me afetar? Porque como eu posso me sentir se eu não tenho essa característica no mundo real, vamos dizer assim? Mas, ao mesmo tempo, será que esse ato não pode lesar indiretamente eu que sou o detentor daquele avatar, que de certa forma me representa em um outro ambiente? São discussões aí bem complexas que podem surgir, né? A gente até fala do ponto de vista mais geral, vai estar para a gente ir numa tese de doutorado aí de algumas situações que podem acontecer. Dia a dia prático, Isadora, o que a gente tem visto? Primeiro, o conceito de metaverso aí numa lógica de NFTs, de interação por meio de ativos digitais. Então, drops de NFTs, coleções de NFTs, isso tem surgido bastante. NFTs de arte tem surgido bastante. E game. Então, vou dar alguns exemplos. Então, a gente está com um projeto agora que está... Até para quem quiser conhecer, é interessante também, o projeto da empresa Reserva, que é a marca de roupa, onde ela está criando uma coleção de NFTs, onde a gente está dando toda a assessoria jurídica da estrutura jurídica da coleção. Então, desde os termos, enfim, parte tributária, societária, etc., tudo que eles vão precisar fazer para estruturar um projeto de NFTs, que vai ter a compra e venda de ativos digitais, enfim, tem todo esse contexto. Então, isso é um tipo de atuação que você pode ter. Outro, coleção de NFTs para obra de arte, então, para a parte de propriedade intelectual, licenciamento do artista que criou para a empresa ou para a galeria, os contratos, por exemplo, de licenciamento do próprio NFT, se vai ter ou não algum ativo, algum direito de propriedade intelectual vinculado aos NFTs que vão ser licenciados ou cedidos ali por meio daquela coleção. Então, questão de propriedade intelectual. Outra questão que tem surgido também na parte de tokenização de ativos. Então, regulatório CVM. Então, posso fazer tokenizar o equity, por exemplo, a participação societária da minha empresa e ofertar isso publicamente? Então, regulação CVM, a gente vai lá olhar a Instrução Normativa 400, 588, que é onde a gente pode encaixar se vai ser ou não oferta pública, é considerado ou não investimento, é um security token com uma loja de investimento ou é um utility token onde eu vou ter coisas atreladas. Por exemplo, no da reserva, você vai comprar o token e você vai interagir com a marca. Ela vai te dar direito a alguns benefícios. Você vai acessar uma coleção de roupa antes de todo mundo, você vai participar da comunidade dela, de quem interage com a marca, vai poder acessar um evento deles. Então, as características disso podem... Se eu faço, por exemplo, um NFT de um produto, eu posso ter impacto de ICMS. Se eu vendo NFT de produto. Por quê? Porque, será que eu estou simulando a venda de um produto por meio da compra do ativo digital? Mas se eu faço de um serviço, eu posso ter ISS. Mas não, mas é só um benefício. Então não tem característica. Então talvez aqui é só um ativo digital, você tributado no ganho de capital da operação do que eu comprei, do que eu vendi, aquele ativo digital. Então, das mais variadas discussões nesse tipo de projeto. E game também. A gente tem mais de um projeto, a gente tem um bem bacana também, que é metaverso para game. Então a gente ajudou a construir o white paper, que é toda a pegada de como vai funcionar a economia, mesmo tokenomics, que é a economia do token dentro dessa plataforma de metaverso. Então, quem jogar esse jogo, ela vai ter uma moeda própria, vai poder usar essa moeda para trocar por cripto também, vai poder se remunerar dentro do jogo, vai criar toda essa economia e dar a base jurídica, estrutura contratual, por exemplo, para essa economia desse jogo, criar as regras de termos de uso, regulamento dessa plataforma de jogo também, toda a parte que envolve, no caso aí de game também, muito forte também, propriedade intelectual, e aí muito aspecto regulatório. Então, vai ser Brasil, não vai? É um jogo até que nasceu com uma pegada mais internacional, até por conta de regulação também, e de focar no mercado global. Então, qual país que a gente vai levar? Qual legislação, de repente, é mais crypto-friendly para a gente ter uma facilidade de implantação desse tipo de projeto?
mas é nessa linha, Isadora. Drop de NFT, coleções, galerias de arte também virtual, projetos de tokenização de ativos, tanto digitais quanto... teve um outro caso outro dia que era tokenizar a carreta, então era todo um negócio baseado em caminhões, que ele queria fazer a tokenização desses ativos aí, de bem móvel. De bem móvel também já tem caso, não sei se vocês conhecem lá da NetSpace, que fez a tokenização de imóveis mesmo, lá no Rio Grande do Sul, onde você tem realmente até a escritura mesmo validada com a troca do imóvel numa permuta por criptoativos, eles fazem a gestão desses criptoativos e você pode ser detetor de uma fração do imóvel simbolizada por aquele token ali registrado na blockchain. Então, tem muito projeto até... A gente tem dialogado até bastante com projetos internacionais, mas Brasil já tem muita coisa bacana também e é mais ou menos nesse tipo de estrutura. É uma necessidade, Isadora, uma das perguntas também falou, né? Por onde eu começo, né? Vamos dizer assim, competências muito multidisciplinares. Precisa dialogar um pouco, por exemplo, minha área é totalmente PI, mas hoje eu, por gerir esse tipo de projeto, preciso ter bastante conhecimento societário, regulatório, um pouco de tributário, porque o que a gente vê, geralmente, é que as pessoas estruturam um projeto capenga, né? Que aí alguma parte não anda, não funciona. E aí exige realmente ou você ter um escritório ou um departamento ali que vai conseguir dar várias competências para você para você conseguir botar de pé um projeto desse. E aí quem fica diferente disso vai precisar tanto dessa multidisciplinaridade do próprio direito, ali, eu acho que legal, a linha de T é sempre legal, né, de se afunilar em alguma expertise, mas acho que soft skill também. Então, tem que saber na prática como funciona ali a questão de Web3, como é que eu faço para mintar um NFT, quais são as plataformas que existem, eu tenho uma carteira de cripto, enfim, saber fazer isso, entender de tecnologia, entender de como funciona isso na prática faz total diferença na hora de criar um projeto desse, porque a gente sente que quem não consegue dialogar já vai ficando pela metade do caminho, no sentido de, cara, vou dar um exemplo, um desafio que a gente tem até dentro do próprio escritório, algumas bases do escritório, então, assim, um advogado mais júnior, um estagiário mais júnior, um advogado que talvez não tenha tanto contato, quando a gente começa a botar nesse contexto, a gente exige muito, a gente pede muito para tentar realmente... Cara, não precisa comprar NFT, né? Não sei, mas abre uma carteira, dialoga, acessa uma plataforma dessa, faz o cadastro, vê como é que funciona na prática, porque às vezes até na hora de redigir um documento que fala sobre isso, sai completamente da curva. Fala assim, cara, isso não funciona assim. Entendi a lógica, mas está numa lógica muito jurídica. Na prática, não vai representar o que vai acontecer de fato. Isso vai influenciar na relação que a gente está criando, na estrutura que a gente está criando. Então, ter esse conhecimento de tecnologia, sair um pouco do direito, ajuda muito para projeto desse tipo, porque não tem como não dialogar. Entendeu? Fábio, é até legal porque dentro da blockchain existem formas de você testar a transferência de Ethereum, por exemplo, né? Você vê como funciona, você vê como que transfere e vê como que sai, entre aspas, o extrato do ativo. É bem legal fazer esses testes. Né? Pagar um gas também para ver como é que dói também. Exatamente, porque não é barato, né? Exato. Tudo certo, Isadora? Podemos passar para... Podemos, com certeza, excelente. Obrigada, Fábio, adorei demais. Nada. Bom, agora vamos passar então para a Verônica. Verônica é a nossa comentarista, ela vai fazer aqui a leitura de algumas perguntas que foram feitas no bate-papo aqui no chat. E, Verônica, só fala o nome das pessoas, tá? Por gentileza, que fizeram os questionamentos, aí, as perguntas para o Dr. Fábio, tá? Obrigado, viu? Imagina, obrigada, Dr. Carlos, obrigada, Fábio, pelas exposições, e os demais membros aqui da mesa, pelos comentários. Então, a gente tem aqui, e eu queria agradecer também a participação dos participantes, já passamos das 6h15, ainda temos 22 participantes aqui, né? Então, eu agradeço muito a todos, sempre um prazer. E aqui, eu queria começar já falando sobre as participações, né? A Darcy, ela fez um comentário muito interessante, né, sobre essa negociação de artes, né? Ela está falando que as negociações de artes agora no mundo virtual estão em valores, assim, surreais, né? E mesmo sendo uma arte que é comprada apenas nesse ambiente virtual, né? Então, ela questiona, né, como que ficaria a tributação, né? Você já começou falando um pouquinho disso, né? Sobre o ICMS, sobre serviços, sobre
os produtos. Então, ela fala como que ficaria a tributação, né? Se por acaso seria diferente no ambiente virtual, se acompanharia essa política que a gente está vendo aqui. Olha, eu não sou, se tiver algum tributarista, não sou tributarista não, tá, pessoal, mas eu vou tentar dar meus 20 centavos aqui nessa discussão do que a gente tem visto aí, até pelo projeto que a gente tem participado. Tudo vai depender vamos lá, direito tributário, no final das contas, tudo é fato gerador, né? Tudo vai depender do que esse NFT está representando de alguma forma. Então, se eu estou entregando um serviço, prestando um serviço por meio desse NFT, não, você compra um NFT e você vai ter direito a uma assessoria jurídica, né? Um ponto, assim, de forma de exemplo, tá, pessoal? De certa forma, eu estou tendo um fato gerador ali do serviço, ainda que eu tenha a venda daquele ativo. Então, eu acho que o município pode querer me tributar. Se eu estou vendendo uma camisa que você compra quando você compra um NFT, eu acho que também, da mesma forma, tem um fato gerador. Agora, estou falando só de uma obra de arte, aí você vai entrar, ou então só do ativo digital por si só, né? Eu tenho só aquele ativo digital. Aí você entra em outras questões. Então, eu tenho um ativo digital que eu compro, o que eu faço, eu crio um ativo digital, eu criei ele pelo um preço zero, ou então gastei o gas lá da rede Ethereum para criar, por exemplo, eu gastei a minha criatividade, sei lá, para fazer uma obra ali, vendi por 1.000. Basicamente, eu vou pagar ali ganho de capital em cima dos 1.000 que eu estou ganhando. Então, basicamente, acho que não tem uma tributação dessas operações de NFT. Vai depender da característica dele. Então, o que a gente sabe o fisco ele vai olhar para as relações envolvidas naquela operação. Então, se eu faço um NFT e vai ter outros fatos geradores ali por conta daquela compra de NFT, com certeza a gente vai ter que olhar para várias implicações. Então, se eu crio uma coleção de NFTs que eu vou dar muita coisa, vai ter muita coisa, serviço, produto, etc., então, o primeiro ponto de atenção vou ter que olhar caso por caso para saber se aquilo ali pode ser um caso de incidência de determinado tipo de imposto, de determinado tipo de tributação. Só meus comentários gerais sobre isso, assim, mas obra de arte que a gente... E o posicionamento da Receita é que o NFT ele é um criptoativo, assim como outro criptoativo. Então, se declara como criptoativos, se eu compro, por exemplo, por 10, vendo por 100, diferença, pago ganho de capital. Então, essa é a base básica do que a Receita já se posicionou. Mas não esqueçam que todas as operações para NFT podem envolver outros fatos geradores aí, se você estiver falando de um NFT que vai trazer direitos, obrigações, serviços, produtos e outras questões ali atreladas ao direito de quem compra aquele ativo. Então, isso aí tem que sempre ter atenção. Fábio, eu fiz essa pergunta, né? Deixa eu te perguntar, por exemplo, eu comprei uma arte virtual, ela é apenas virtual, não tem o físico, tá? Só que para fazer a transação, eu comprei em criptomoedas, e só que a moeda final, que eu, na hora de negociar, era uma outra. Então, foi convertido naquela moeda, tá? Mas eu tenho uma arte virtual, ela só serve para o meio virtual, tá? Eu vou lá para a Receita Federal, vou falar assim, olha, comprei, né, uma arte virtual e paguei tanto criptomoedas. Só que, na realidade, se eu for vender, eu não vou vender por criptomoedas, entendeu? Mas você assim... tem o ganho representativo ali, né? Porque ela tem as criptomoedas têm uma unidade de valor. Então, com certeza, ela vai pegar a cotação. E aí, estou me intrometendo aqui, mais uma vez, na parte tributária, pessoal, só para fins de debate, tá? Mas eu, com certeza, acho que vai pegar a tributação ali. Quanto está valendo o Ethereum agora, se você vendeu por 1, vendeu por 2, eu faço ali, para mim, o ganho de capital vai ser em cima daquela diferença que você ganhou naquele momento ali. Mas tem gente que está defendendo que você só teria isso quando você convertesse para Fiat, né? Quando a gente fala, né? Convertesse realmente para dinheiro real. Então, aí seria o momento da liquidação disso, né? E aí poderia ser o fato gerador do tributo. Eu realmente, aí, nesse ponto específico, eu prefiro não ir tão longe da certo. Mas é uma discussão boa. Tem algumas normas já, por exemplo, a 1888, já que diz de algumas operações de criptoativo, e já tem também algumas linhas ali de como você declara. Então, basicamente, o que a gente tem falado mais aqui um NFT, no final de contas, vai ser um criptoativo, e se você tem ganho ali, você vai ter que pagar ganho de capital em cima das operações que você faz. E aí, o momento e tal, eu realmente aí já não fui tão longe. Melhor, de repente, a gente perguntar para um tributarista, que não é muito minha praia, não. Posso aproveitar e fazer uma pergunta também? Como a gente falou, tudo é anônimo, todas as transações são anônimas, né? Então, como que assim,
você vai... Como que vão descobrir que você fez essa transação? A verdade é essa, né? Como que a Receita Federal vai fiscalizar esse ganho de capital, essas transações todas, né? Se foi no wallet descentralizada, não vai, no ADEX não vai. Não tem como descobrir. Não sei se alguém aqui já tem uma carteira de criptomoedas desse formato, mas é impossível descobrir se você tem, porque você não tem nem a sua identificação ali. Agora, muita gente está fazendo a operação via exchange, né? Então, você está numa exchange, você tem ali, a própria exchange ela é obrigada a passar essas informações também, você vai ter que declarar, vai ser uma lógica meio que tradicional, e aí a grande crítica, né? Mas um modelo descentralizado, mas eu tenho novamente uma corretora fazendo isso. É isso, é a vida, pessoal. Funciona dessa forma. Vamos lá, Verônica, pode continuar. A Ana Cristina até fez uma pergunta, um questionamento bem interessante, né, finalizando essa discussão. Ela falou que, em sendo tudo anônimo, como que é possível a penhora de criptoativo, né? Também... Só consegue se tiver na corretora. Só consegue se tiver na corretora. Então, hoje, por exemplo, eu tenho ativos numa carteira e tenho ativos numa corretora. Se acontecer alguma coisa comigo, com certeza meus herdeiros, por exemplo, podem conseguir, ou se eu sofrer uma execução, eu posso sofrer uma penhora e se conseguirem oficiar o mercado Bitcoin lá, onde eu tenho alguns ativos pelo mercado Bitcoin. Agora, na minha carteira, só com a minha senha pessoal. Se eu morrer e não falar isso para ninguém nem pega isso nunca. Isso se perde, ninguém nunca mais vai acessar. Então, realmente não tem como. A penhora de criptoativos tem enrolado, porque você geralmente vai nas intermediadoras, né? Você vai no mercado Bitcoin, na Foxbit, você vai lá na Coinbase, para perguntar se tem algum ativo, e aí você bloqueia esses ativos diretamente por corretora. Então, isso funciona bem, isso é super legal, uma estratégia legal aí para quem está atuando com processo, com execução, começar a tentar essas novas vias, né? Notifica, hoje o mercado cada vez mais está sendo, ainda mais dependendo do perfil, se você analisar, notifica, manda oficial o mercado Bitcoin, o Foxbit, para de repente ver se tem alguma coisa lá também para conseguir penhorar, mas só assim, se for descentralizado, realmente não consegue achar. Seu microfone está fechado. Está sem áudio, Verônica. Está sem áudio, Verônica. Opa, desculpa. Ainda sobre essas negociações, né, no metaverso, a doutora Alessandra Falasca, ela também tem um questionamento, ela fala que as pessoas comprando roupas no metaverso, então os problemas decorrentes dessas transações também seriam discutidos no metaverso. Então, talvez daí um escritório de advocacia não poderia estar dentro do metaverso, e o judiciário, então, também teria que migrar para o metaverso? Eu acho que esse ponto aquele primeiro, o metaverso corporativo, né? Vamos pensar, se eu estou numa plataforma de alguém, acho que não vai ser um conceito de judiciário, não vai ser um conceito de escritório. Talvez eu tenha uma forma alternativa de resolução de disputa. E aí eu tenho exemplos que já existe isso sem metaverso. A eBay, por exemplo, tem um próprio mecanismo de você resolver disputa lá por meio da plataforma. Eu imagino que isso também vai se estender, talvez de uma forma mais imersiva, para outras plataformas. Mas agora, se eu compro dentro da plataforma X um ativo digital, tive algum problema, etc., eu tenho total direito de entrar na justiça comum aqui da vida real, vamos dizer assim, e pleitear eventual reparação por conta desse problema que eu tive. Aliás, no final das contas, é uma empresa prestando um serviço por meio de software, uma qualidade fornecedora, eu sou talvez um consumidor, ou ainda que se não fosse uma relação empresarial, mas que eu tenho total direito. Então, acho que não é, mais uma vez, por isso que eu voto, não é um mundo paralelo. Eu entendo que as plataformas, cada vez mais, vão tentar fazer mecanismos de resolução no próprio contexto. E talvez a gente tenha aí, possivelmente, advogados no futuro especializados em resolução de conflitos dentro do Decentraland para questões imobiliárias de ativo digital, e que as pessoas vão resolver, talvez, com acordos extrajudiciais dentro da própria Decentraland. Eu acho fantástico isso. Menos coisa que vai para o judiciário. Mas eu não tiro, pelo menos aí, com a nossa atual legislação, aqui falando de Brasil também, não tira a nossa possibilidade de direito de petição do judiciário para uma empresa que está fornecendo, no final das contas, um serviço que eu estou utilizando. Então, só separando esses dois conceitos. Talvez, se a gente for uma lógica mais aberta, num conceito de metaverso mais aberto lá na frente, a gente possa ter DAOs, organizações aí baseadas em blockchain,
que possam, na verdade, tomar decisões sobre um caso concreto, de repente, que também acontece na blockchain. Não sei, enfim, acho que a gente pode... Aí acho que é um estágio muito mais avançado. Mas hoje, dentro desse contexto que a gente tem de metaverso, eu acredito que o direito continua igual do lado de fora, mas que assim, empresas e instituições com certeza vão buscar vias alternativas para que os conflitos sejam resolvidos internamente, até porque a gente já viu isso na Web 2, né? A gente hoje fala muito de ODR, né? Online Dispute Resolution, né? Que é resolução de disputa online. Então, tem várias plataformas que já fazem arbitragem, mediação, conciliação online. Imagino com novos desafios aí dentro de um contexto que você ainda pode entregar essa experiência de resolução de conflito de uma forma mais imersiva, mais interessante, experiência bacana para quem está ali passando por aquele problema dentro da plataforma. Talvez vocês, a gente como usuário, por exemplo, de uma plataforma de metaverso, talvez eu queira muito mais resolver ali dentro com aquele próprio mecanismo, já que eu estou familiarizado com aquilo, do que querer levar isso para uma discussão para o judiciário. Mas acho que é esse o contexto que a gente tem hoje. Mesmo porque o judiciário vai demorar uns 40 anos para estar preparado para isso. O doutor Rodrigo até mencionou a Kleros, né, no chat, uma proposta de arbitragem, de disputa envolvendo essa nova economia, né? Então, essa eu nem conhecia, vou até entrar para ver também. Essa é uma possibilidade de arbitragem. Eles publicaram o white paper e o yellow paper deles. Eu até comecei a analisar para entender como que vai funcionar, mas a proposta deles é justamente essa: fazer uma arbitragem envolvendo essa nova economia. Eu já tinha escutado esse conceito de uma outra empresa, essa eu não conhecia, vou até dar uma olhada também, legal. Continuando aqui, a doutora Valéria Reani, eu não sei se a doutora gostaria de abrir o microfone e falar um pouquinho também depois dessa participação também, fica à vontade. Ela estava falando que, considerando ainda o universo no metaverso, ela estava pensando que, a princípio, considerando que as plataformas do mundo virtual do metaverso são diversas, um dos cuidados, né, talvez um dos principais cuidados nesse universo seria, ao fazer os negócios, buscar a procedência das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela comercialização dos produtos e serviços que você pretende adquirir, né? Até isso é uma coisa legal também, para quem não está muito por dentro dessa lógica de coleções de NFTs, por exemplo, projetos de metaverso NFT, é muito comum que quem está por trás desses projetos a gente não saiba quem é. Então, eles lançam lá um projeto de uma coleção X, você não faz ideia de quem está por trás daquele projeto ali, e isso dá espaço também para muita questão de fraude, etc. Essas comunidades geralmente se organizam até de uma forma descentralizada também. Isso tem mudado um pouco. Recentemente teve até um processo que eles falam de doxed, né? De você descobrir quem está por trás desses projetos de cripto NFT. Então, tem jornalista, tem o pessoal da comunidade cripto mesmo que vai atrás para tentar descobrir quem são as pessoas e muitas vezes divulga quem são essas pessoas. E aí, acho que junta muito com a resposta ali até do comentário do Dr. Rodrigo, quando ele falou da questão da privacidade, né? Eu já estou vendo que isso está cada vez mais mudando em relação também ao processo de compliance de quem está por trás do projeto, quem são os sócios daquele projeto, etc. Então, hoje, se você participa de comunidades de Discord, por exemplo, de coleções de NFT, etc., você vai ver que cada vez mais a comunidade cobra, né? Mas quem são? Então, os próprios projetos divulgam, quem está aqui, o meu LinkedIn está aqui, eu sou eu tal pessoa, já faz esse processo de uma forma mais automática, que até então muito projeto ainda não tem, realmente a gente não sabe quem está por trás, mas tem sentido já um movimento de cada vez mais buscar também acabar com esse anonimato desses projetos. E, claro, tem projetos anônimos que você vê que faz total sentido, são legais também, mas eu concordo, acho que projetos que têm esse processo de conhecimento de quem está por trás e até um cuidado em relação ao compliance de dados, de como o projeto se organiza com as informações também de quem está participando, processo de Know Your Clients, também um processo de compliance realmente de dados, com certeza são mais interessantes aí para a gente confiar, né? Então, até se der problema, eu sei para onde eu posso ir. Mas muito projeto desse é internacional, né? Então, compra NFT da coleção X lá, se acontecer alguma coisa, também dificilmente eu vou conseguir fazer alguma coisa lá contra esse pessoal. Mas vou dar um exemplo legal. A gente aqui no Brasil tem uma empresa que é a Lumix, que recentemente saiu até uma matéria na Exame e tal, até um cliente nosso também lá do escritório, que eles fizeram um primeiro projeto
de coleção própria de NFT. Eles estão ajudando outras empresas também lançando NFTs, mas eles fizeram o primeiro projeto de NFTs que eles fizeram uma captação de 2,3 milhões de reais por meio do projeto de NFTs. E todo mundo sabe quem são, eles fizeram toda uma apresentação de quem está por trás da equipe, todo mundo sabe quem é a empresa, etc. Então, é muito aberto isso, já em uma coleção que está super dando certo, até a nível global, assim, para o Brasil, para o tipo de captação que foi feito. Então, um case super legal, assim, para quem quiser ver depois, é 55 Unity, se não me engano, acho que é 55 Unity, é o nome da coleção que eles fizeram, tem na UPC também, vai virar um game, vai ser um RPG também por trás, e aí todo mundo sabe quem é. Mas eu acho que isso está cada vez mais mudando. A minha impressão é de que realmente esse processo aí de dados aí de quem está por trás, mas com certeza tem que olhar sempre a confiabilidade da equipe também. Nossa, excelente. E sobre a gestão de pessoas, né, qual que seria o impacto do metaverso nisso, nas relações de trabalho e nas empresas? A doutora Valéria Riani também, ela questiona, assim, ela faz alguns questionamentos sobre esse tema, ela gostaria de saber de você, né, doutor Fábio, o que você pensa, né, de um aspecto positivo do metaverso com relação às tecnologias e o setor de RH, né, que talvez seria uma das áreas que se podia mais utilizar essas novas tecnologias para aprimorar e revolucionar a gestão de pessoas, né? Para você, o metaverso seria uma transformação, uma disruptividade interessante para a gestão de pessoas? Com certeza, né? Acho que a gente perde em algumas coisas de contato pessoal, né? Uma questão de recursos humanos lida com pessoas, né? Então, uma opinião que eu tenho, assim, por ter um escritório também, eu geri pessoas. Acho que nesses 2 últimos anos de pandemia a gente passou muito por essa transformação já, né? Então, as empresas, os escritórios, todo mundo teve que saber lidar com a gestão de pessoas à distância e sem talvez uma experiência tão imersiva como a gente pode pensar de outros conceitos de metaverso. Então, eu acredito que na verdade a gente vai ter mais ferramentas para a gente conseguir de uma forma digital ter o mesmo tipo talvez de contato humano e de gestão de pessoas ali que a gente tinha do ponto de vista físico, né, do ponto de vista presencial. Mas, com certeza, acho que são áreas aí que já têm olhado bastante para isso, porque tem muito projeto corporativo de metaverso, de usar o avatar. A questão de abrir câmera, por exemplo, em reunião, é uma questão muito discutida, de você usar o avatar, por exemplo, para acabar com uma questão, às vezes, de intromissão na própria intimidade da pessoa, ou no ambiente da própria casa da pessoa. Essa questão do home office é uma questão muito levantada, né? A questão de você mostrar o fundo do que está na sua casa. Então, a imersão, por exemplo, pode acabar com umas barreiras dessas que você tem dentro do ambiente de trabalho. Então, com certeza, acho que essa parte de RH, gestão de pessoas, na verdade, está ganhando novas ferramentas para uma coisa que é inevitável, que é o processo de digitalização das empresas. E a gente não pode esquecer que, no final das contas, são todas pessoas que, pelo menos, agora a gente, de repente, está com novos mecanismos que pode facilitar uma gestão mais eficiente de pessoas. Pelo menos minha visão como empresário, aí, de certa forma, é essa, tá? E aí, do ponto de vista jurídico, os desafios aí, eu deixo para os advogados trabalhistas aí com home office, que talvez seja a base aí, mas acho que vai muito além disso, né? Eu até citei na minha fala inicial questão de scholarships, né? Ganhar dinheiro com criptomoedas, pessoas pagando para profissionais dentro das próprias plataformas para fazer remuneração via cripto também. Até que ponto isso pode ser configurado numa relação de emprego ou não? Enfim, tem muita discussão legal, mas acho que do ponto de vista de gestão de pessoas eu estou totalmente de acordo que acho que vai vir bastante coisa legal assim, em nível de tecnologia para a gente resolver alguns problemas que a gente já tem num processo natural de digitalização. Obrigada. Não, doutora Valéria, eu vi que você levantou a mão, você queria acrescentar alguma coisa? Bom, primeiro, parabéns para a colega que falou, bastante interessante, é um tema que me causa bastante interesse, mas eu vejo mais por esse lado realmente da gestão das pessoas, justamente por essas questões que aconteceram com relação à pandemia, e abrir um pouco mais, né, com um lado positivo de abrir
o distanciamento acabou nos aproximando mais em termos da questão virtual. E aí, depois que eu questionei sobre isso, eu estou vislumbrando, e de que forma talvez a gente possa resolver essas questões da pessoa querer usar um avatar preto, um avatar com uma orelha comprida por conta do filme, por exemplo, dentro de uma empresa, isso já seria um assunto para uma política de uso das tecnologias internas, uso responsável, por exemplo, de já não permitir que dentro daquela empresa essa ferramenta seja utilizada com outro avatar. Então, se a Valéria vai atender, por exemplo, um cliente de uma empresa, ela vai atender com o mesmo rosto que ela tem. Então, isso já seria uma regra, né, imposta dentro da empresa. Mas sobre esse prisma, tá, que eu estou comentando, né, da gente poder facilitar e viabilizar esse encontro, mesmo que esteja à distância. Só esse comentário que você falou, né, que pode gerar questões, implicações jurídicas, é que o ser humano tem uma capacidade criativa danada, né? Por que eu vou querer uma orelha comprida para poder atender meu cliente? Eu vou querer meu cabelo como está, meu óculos como está. Mas vai depender da cultura da empresa, né? Também eu já vi empresas que já estão adotando, por exemplo, avatar, mas tem, por exemplo, uma empresa de jogos, enfim. Acho que vai depender muito da cultura da empresa de entender como usar esse mecanismo, né? Então, eu não imagino, por exemplo, no meu escritório, a gente usa vários recursos, assim, legais, mas eu não imagino no meu escritório um advogado, por exemplo, adotando um avatar que não seja condizente com a atividade jurídica ali. Então, claro que a gente vai ter que tomar... Então, são coisas que a gente já passa por problemas, por exemplo, impactos em reuniões virtuais, por exemplo, quando se entra agora na reunião da OAB, a própria Carol, as meninas já avisam que para poder entrar tem que estar com o nome completo, até para evitar problemas de hacker, essas coisas todas, né? Para não vir com apelido, enfim. Estou com um cachorro aqui, porque também não dá para a gente... Sem problema. Mas essa seria uma questão interessante que você falou, e era só esse o comentário. Obrigada, Verônica, pela oportunidade. Agradeço ao doutor Carlos também por ter trazido para nós essa possibilidade. Obrigada. Obrigado. Obrigada, doutora Valéria, pela participação, por fomentar esses comentários tão interessantes aqui com o doutor Fábio. Realmente, assim, é muita discussão, né? E é muitos temas que a gente podia se aprofundar por muito tempo aqui, né? Eu tenho só uma última pergunta, né? Uma última participação aqui, que seria mais ou menos qual que seria a média de investimento para uma empresa poder usar essa tecnologia do metaverso, essa realidade virtual para atendimento de clientes, por exemplo, assim, em um espaço físico virtual. Não tenho ideia, brincadeira. Mas vamos lá, por que eu respondi brincando assim? Porque depende do grau de imersão, né? Voltando lá para o início da minha fala, que eu falei, existem vários tipos de metaverso, né? Então, até que ponto, por exemplo, a Microsoft já está disponibilizando uma ferramenta que permite você ter um ambiente ali que pode usar a realidade virtual para você fazer reuniões, etc. Então, teoricamente, o custo bem mais baixo se você acessar uma plataforma pronta, você criar o seu escritório, sua empresa ali dentro. Você vai depender da outra parte, talvez, conseguir interagir com essa tecnologia e ter aquela tecnologia para ir dessa forma. Mas eu tenho uma empresa de arquitetura e eu quero criar um metaverso onde a pessoa entre lá, consiga construir a casa dela para ver os móveis dentro, como é que vai ficar Isso aí já é um outro grau de desenvolvimento que eu vou ter que trabalhar, às vezes, com VR, com realidade aumentada, com realidade virtual, com outros tipos de tecnologia. Então, assim, é difícil dizer assim quanto, porque vai depender do tipo de conceito de metaverso que você está criando. Então, eu quero criar uma plataforma de jogo, que nem a gente tem um cliente, que vai ter um metaverso com cripto envolvida, que a pessoa vai poder comprar, vai ganhar dentro do jogo, tem toda uma economia própria, é baseada em blockchain, outro nível de desenvolvimento também, muito baseado em software. Mas eu vou ter uma... Então, assim, é difícil dizer assim o nível de investimento. Só digo que hoje já tem muita coisa também pronta. Então, hoje, por exemplo, tem a Gather, eu acho que é uma empresa que é como se fosse gamificado uma ideia de metaverso. Você pode criar sua sala, toda a experiência, por exemplo, de call que a gente está tendo aqui de reunião, com um bonequinho que você vai andando, você chega perto da pessoa, você consegue falar, você sai de perto, as câmeras saem também, o volume sai como se você estivesse andando normal.
Então, você pode fazer um happy hour e as pessoas conversarem, aí tem um grupinho aqui, eu posso ir lá falar com outro grupinho, ou então posso criar uma sala de reunião, todos os bonequinhos vão para dentro da reunião e eu consigo apresentar para todo mundo depois sai e volta para a mesa, então eu posso ir na mesa da pessoa lá com o bonequinho, conversar com ela durante o trabalho. Já tem uma plataforma pronta para isso, é uma experiência que é um pouco mais de gamificada, mas já tem algumas empresas até com ambiente corporativo mesmo usando, porque entendeu que aquilo ali funciona para a forma de interação da empresa. Então, antes de criar qualquer coisa, que a gente fala até dentro do ambiente de startup, né, ver se já não tem pronto, né? Então, você utilizar alguma coisa que já está pronta para suprir qual é o seu objetivo com esse conceito de metaverso. Se é uma relação totalmente imersiva e própria sua, com o seu ambiente, ou se você consegue adaptar alguma tecnologia que já existe, ou uma coisa mais simples, para você dar uma primeira impressão e criar uma experiência diferente para o atendimento, para a reunião, para a educação, que seja o que seja que você esteja fazendo. Sabe que o Nubank usa, né, esse ambiente virtual, e meu irmão trabalha lá, e às vezes eu entro no quarto dele e começo a falar, eu não sei o que, ele fala, o povo tá tudo te ouvindo aqui, cuidado com o que você vai falar. Eu falo, oi, irmão. É legal, tem gente que... Muito doido, você escuta a pessoa que está do seu lado na mesa virtual, aí você escuta tudo que está no som em volta dela, é muito doido, nossa. É como se fosse realmente trazer um ambiente presencial para dentro do home office. Eu lá no escritório, a gente usa essa mesma plataforma mais para encontro da equipe, happy hour. Então, durante a pandemia, a gente usou bastante, assim, a gente usava esse ambiente lá para o pessoal trocar ideia, mas não no dia a dia mesmo de trabalho, porque a gente achou que às vezes podia ser um pouco, tirar um pouco a privacidade também, fica uma coisa muito controladora. Mas, assim, tem perfis. Tem empresas que eu já vi usar que super funciona, todo mundo ama a experiência de estar muito parecido ali com o dia a dia. Acho que vai depender realmente da cultura da empresa, o objetivo que você quer também com aquela ferramenta. Acho que é isso. Daí já escalona também para uma questão de segurança da informação, né? Imagina a Isadora entra no quarto do irmão, tá o pessoal falando, não, porque o nosso plano de negócio aqui vai ser esse, pronto. Já era. É isso, inside trade, já avisa a gente aqui para comprar ação ou não do Nubank. Eu pensei a mesma coisa. Tem mais alguma questão aí, Verônica? Não, aqui a gente só tem, assim, para a minha, né, aqui só temos muitas participações parabenizando o doutor Fábio pela apresentação, falou que foi excelente, assim, um debate, assim, muito rico de vários temas, assim, ligados a esse universo, né, do metaverso, dos NFTs, né? Então, assim, muita gente agradecendo muito, então agradeço também pela disponibilidade e também só destacar uma participação aqui do nosso mediador, o Dr. Rodrigo, que ele compartilhou também um artigo sobre essa questão de privacidade e governança, né? Então, se alguém tiver interesse, quiser entrar, também o link está disponível no chat. Muito obrigada. Obrigada a todos. Doutora Verônica. Pessoal, vamos então, só antes de finalizar, vamos abrir, quem puder e quiser abrir a câmera aí, para a Carol poder tirar uma fotinha nossa aqui, para a gente colocar nas nossas páginas da rede social aí. Carol, você pode tirar a foto para a gente? Vamos abrir as câmeras, Eliane, Darcy, Lisandra, Camila, Leandro, Aline Andrieta, Aline Maria, quem quiser aí, vamos abrir as câmeras para poder tirar a fotinho nossa aqui para a comissão. Desculpa, doutor Carlos, eu não consigo abrir a minha câmera. Tá bom, sem problema. Você tira, Carol? Tiro. Tá bom. Prontinho. Obrigado. Se tivesse um avatar da doutora Darcy, ela podia ter subido aí para não ficar... Podia ter subido, tá vendo? Não sei se antes de eu entrar eu apertei algo que não devia. Não, sem problema. Excelente. Obrigado, Fábio, mais uma vez, viu, pelo seu tempo, né, em atender o nosso convite aqui, o convite feito pelo Rodrigo, pela comissão. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Rodrigo, fantástica a sua mediação, Isadora também, obrigado pela mediação de vocês, Verônica pelos comentários, Valéria por suas colocações, Darcy também, enfim, todos que participaram aqui hoje e
trocaram ideia conosco aqui, reflexões sobre esse tema, sobre esse assunto de extrema importância e super que instiga realmente, né, a nossa reflexão. Que tenham todos um bom final de semana. Obrigadão pela presença e até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom final de semana a todos e todas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.